Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Eclesiastes 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem o tempo exato. Eu quero ser profeta na sua vida, hein? Que hoje seja o tempo de algo sobrenatural, de bênção, chegando para você naquilo que você está precisando. Estamos iniciando mais uma semana de fé e milagres, e a você que me acompanha aqui durante toda a semana, você sabe, você recebe aqui uma instrução espiritual, uma pérola de sabedoria, e sempre no final temos a nossa oração. E se você deseja nos acompanhar nas redes sociais, a que eu indico aqui é o Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Deus te abençoe, Deus te prospere, que você tenha um dia e uma semana de excelência com o agir de Deus na sua vida. E vamos então para a nossa pérola do dia. Lembrando que eu sou o pastor Edson Nogueira, para você que não me conhece, quero agradecer a audiência nossa pelas emissoras de rádio, você que me ouve pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas digitais, uma delas o Spotify, ou seja, o importante é que você está conectado com o agir de Deus. Estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Muito bem, minha gente, a pergunta é o seguinte: você está enfrentando lutas, problemas, batalhas, dificuldades? Pois é importante falarmos um pouco disso, porque muitas lutas ou batalhas que nós enfrentamos pode se tornar uma oportunidade de aprimorarmos, ou seja, passarmos por um aprimoramento. Então, um ponto importante da nossa vida e para termos vitória, o apóstolo Paulo, ele ensina muito sobre isso, porque ele encarava as tribulações, as adversidades e as lutas da vida, ele encarava como algum tipo de juízo de Deus? Não necessariamente, ou como maldição, porque muitos cristãos começam a associar eventual ou eventuais dificuldades ou sofrimento com o pecado e ficam perguntando a Deus onde foi que pecaram. Quem já não fez algo, não é? E deu certo e às vezes deu errado, e quando dá errado você fica pensando onde foi que eu errei. Então o apóstolo Paulo, a vida de Paulo, ele não encarava, preste bem atenção, ele não encarava as tribulações, as adversidades e as lutas da vida como um tipo de juízo de Deus. Não, a ótica dele era totalmente diferente. Então é importante entendermos isso, ok? Então, na maioria das vezes, a causa do problema não é essa. Não é porque, eu acho que eu pequei, eu errei nisso aqui. Não necessariamente. Então nós aprendemos através da Bíblia Sagrada que a provação pode fazer parte do propósito de Deus para que a nossa fé seja aprimorada. Então tudo aquilo que vem da parte de Deus é para nos aprimorar, é para nos fortalecer. Então a tribulação não é uma questão de maldição ou de pecado. Entenda isso. Deus, ele tem uma hora e um dia específico, um tempo específico para tudo em nossa vida. Foi o texto que eu li na abertura de hoje da programação, Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher, e assim por diante. Olha que interessante, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3, 4 e 5. Então você observa, ou podemos observar, que quantas coisas Paulo ele percebia como sendo provenientes da tribulação. Em outra epístola que ele escreveu, depois dele relatar ali as gloriosas revelações que recebeu da parte do Senhor, ele declarou: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, 7. Então, amados, por 3 vezes, Paulo, ele rogou a Deus para que o livrasse daquele espinho, que muitos autores consideram ser uma enfermidade. Você sabe o que significa, ou o que significava, pelo menos para um judeu, orar 3 vezes pela mesma coisa? O reconhecimento de uma necessidade extrema. Então, um judeu só orava 3 vezes pelo mesmo motivo quando sabia estar no último estágio que pudesse suportar, pois assim estava este homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mas veja a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo dá uma resposta surpreendente: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Muitas vezes é justamente nos momentos de dificuldade, tribulação, adversidade, que você procura buscar Deus com maior intensidade. Nesses momentos sentimos que estamos mais perto de Deus e que Ele nos está aperfeiçoando. E o que Paulo fala da tribulação, da adversidade? Olha que interessante. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. E vale a pena aqui lembrar uma coisa. Lembrar que o Paulo chamou simplesmente de leve e momentânea tribulação. Olha que interessante isso. Leve e momentânea tribulação. Na época em que Paulo viveu, a lei romana, a qual estavam todos submetidos, determinava que um prisioneiro poderia ser açoitado dependendo da natureza do delito cometido. O castigo era imposto por meio de um chicote de couro cru, estremeado de pequenos ossos de animais. Alguns tinham também pedaços de metal. Paulo foi submetido a 5 sessões de 39 chibatadas cada, portanto, 195 no total. Segundo os especialistas, as primeiras 12 chibatadas eram dadas de trás para frente, isto é, o condenado ficava de joelhos diante do carrasco que lhe desferia os golpes. Parte atingia o ombro e parte lhe fustigava o peito. Era um suplício atroz. As primeiras chicotadas abriam verdadeiros sulcos na pele e as seguintes iam dilacerando a carne, muitas vezes atingindo até os ossos. A dor era tão intensa que o preso muitas vezes perdia o controle de funções vitais. Muitos desmaiavam durante o castigo e provavelmente carregariam sequelas físicas e psicológicas do suplício para o resto da vida.
Mesmo assim, Paulo, o apóstolo, encarou tudo como parte do plano de Deus para a sua vida. Ele não encarava o sofrimento como opressão do diabo ou castigo divino, mas como instrumento de Deus para aprimoramento de sua própria vida espiritual. Meu querido e minha querida que me ouve, quem sabe você está enfrentando uma fase assim. E Deus está falando com a gente neste momento que vai passar. É um momento, mas vai passar. Então, o ânimo deve estar firme em todas as circunstâncias. Essa palavra aqui é para te encorajar a você vencer mesmo diante das adversidades, das circunstâncias que estão totalmente te atingindo, vamos assim dizer. Então todos sabem que o estado emocional de determinada pessoa está ligado diretamente à circunstância de sua vida. Vou repetir. Todos sabem que o estado emocional de determinada pessoa está ligado diretamente à circunstância de sua vida. Assim, quando ela consegue um bom emprego, por exemplo, naturalmente ela fica alegre. Isso é óbvio, né? Em contrapartida, se ela é demitida, mostra-se o quê? Chateada, triste, como diz, acabrunhada, né? Que palavra interessante, né? Ou seja, o jovem, por exemplo, que passa no vestibular, ele fica feliz da vida, né? Ele explode de alegria, de contentamento. Agora, a pessoa que é reprovada, ela fica o quê? Meu Deus, está desabando tudo. Não é assim a vida muitas vezes? Então, quem está com saúde, fica de bem com a vida. Mas o doente, o que acontece? Ele perde o ânimo. Então, amados, muita atenção nisso aqui. Estamos apenas iniciando uma nova semana, e para você que me acompanha aqui logo pela manhã, nós estamos aqui praticamente a última semana deste mês de junho, né? Então eu não sei como é que foi o teu mês até ontem, né? E hoje você está ouvindo aqui nesse início de semana aqui pelo rádio uma palavra de fé, justamente para encorajar você a não perder o ânimo. Então preste bem atenção. Assim a coisa acontece com a maioria dos seres humanos. Mas com Paulo, geralmente não era assim. Embora tão humano como qualquer um de nós, ele não permitia que as circunstâncias de vida interferissem no seu estado emocional. É aqui que está uma chave, hein? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele passou momentos difíceis, ele passou batalhas que talvez eu e você não passamos. Embora nós também temos as nossas lutas, adversidades, batalhas e assim por diante. Mas Paulo, o apóstolo, está nos ensinando. Por quê? Ele passou momentos difíceis, mas ele não deixou que as circunstâncias de vida viessem a interferir no seu estado emocional. Tanto é que em Atos capítulo 16, verso 12, registra que quando chegou em Filipos, ele repreendeu o demônio de uma adivinha, e aqueles que a exploravam para obter dinheiro dos incautos foram se queixar aos magistrados. Paulo então foi capturado em praça pública, teve suas roupas arrancadas do corpo e foi castigado com violentas chibatadas. Depois, bastante ferido, foi preso juntamente com o companheiro Silas no cárcere inferior. Ali, amarrados ao tronco, era de supor que estivessem revoltados, mas não. Em vez de murmurarem contra Deus, preferiram cantar louvores a Deus. Assim nos informa o texto sagrado. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Mesmo sob grilhões, o testemunho penetrante do evangelho na vida de Paulo e Silas atingia todos quantos estivessem ali ao alcance de suas vozes. Que belo exemplo esses dois cristãos deram, não é verdade? Vamos aprender com Paulo e Silas. Tá difícil? Adore, louve, ore. Deus agirá e vai ter volta. Deus vai te dar vitória. Creia nisso, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse primeiro episódio dessa semana,
E mais uma pérola de sabedoria. Tu sabes que cada um de nós estamos enfrentando. Que a tua graça nos fortaleça para superarmos esse momento. Renove as forças de cada um. E quem recebeu a palavra, compreendeu a lição de hoje, sejam poderosamente abençoados, renovados e fortalecidos pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que nos garante a vitória. E temos um dia de excelência. Abençoa aqueles que são ofertantes, dizimistas, aqueles que têm abençoado o nosso ministério, para a gente continuar propagando a tua palavra em nossa nação. Libera o teu favor sobre eles e as portas venham se abrir e o milagre aconteça em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.